Ó, o nosso corpo vai mudando com o tempo? Vai. Dizem assim, depois dos 30 tudo muda. Eu tô começando a entender que muda mesmo. Na gravidez muda também. A gente tem mostrado essa evolução e essas mudanças aqui no Mulher Demais através de uma série com a nutricionista Érica Nóbrega. Em cada fase ele tem uma necessidade do nosso corpo específica. 2 semanas nós falamos sobre a alimentação, primeiro da mulher, durante a gestação, a amamentação. A semana passada falamos sobre a infância e adolescência. E hoje a gente fala sobre a fase adulta e também menopausa. Quais são as necessidades energéticas da mulher nessas fases? Quem ajuda a gente sempre é a nutricionista Érica Nóbrega. Bom dia, minha querida. Bom dia, minha Tudo bom? Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Quer dizer o seguinte, na fase adulta, a impressão que dá é que nós, mulheres, topamos tudo pra gente voltar àquele metabolismo da adolescência, do início dessa fase adulta, que tá tudo mais acelerado. A gente quer fazer uma dietinha, num minuto perde 2 quilos, né? O que aconteceu no nosso metabolismo? O que aconteceu? A partir dos 30 anos, o metabolismo já começa a cair. Então, se você quer correr atrás daquele prejuízo, você tem que fazer atividade física para compensar, para acelerar esse metabolismo. A gente começa a ver aqui o cálculo energético de uma mulher ativa e sedentária. São diferentes. São diferentes. Então, se de repente você é uma pessoa ativa, você vai ter uma necessidade até de ter uma quantidade de caloria a mais. Então, se a gente analisa, por exemplo, existe um cálculo que fala de fator de correção. A mulher ativa, o fator de correção pode ir até 1,7. O que é que eu tô querendo dizer com isso, tá? Então, imagina uma mulher aqui com 60 anos, tá? A gente falou que a partir dos 30 o metabolismo cai. Mas uma mulher com 60 anos, vou aqui olhar pra minha colinha, uma mulher com 60 anos que tenha 50 quilos, né? E 1,70 m, tá? Então, essa taxa dela, ela pode ser 1.300 calorias. Se ela é ativa, isso pode subir até para mais de 2.000 calorias. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Que ela tá ativa, ela vai precisar de mais, porque ela vai gastar mais. Enquanto uma mulher sedentária, aquela mulher que não faz atividade física nenhuma, nem uma caminhadazinha, o fator de correção, ó, é 1,2. Depois baixou, vai ser menos caloria. Então, ela aqui, uma mulher aqui de 30 anos, não é? Sim. Que podia até precisar de mais caloria comparada com uma de 60, mas não faz nada, não é ativa. A gente pode ter, no final, uma necessidade, ó, de 1.400 calorias. Ou seja, a gente tá falando aqui de uma mulher de 60 anos... E a gente tá falando aqui de uma mulher de 30. A diferença de uma vida ativa de uma vida sedentária, entendeu? Né? Aqui ela tem que comer pouquinho, porque se ela comer mais, o que é que vai acontecer? Ela vai engordar, porque ela tá paradinha. Então, a importância de fazer atividade física, desde uma caminhada com a frequência diária até uma musculação. Chama a atenção que essa mulher de mais de 50 anos, ela tem que fazer musculação, Fernanda. Por quê, Érica? Porque o aumento da massa magra facilita a entrada do cálcio para a matriz óssea. E há uma tendência, a gente começa a perder cálcio na primeira menstruação. E aí você vai ver que agora, com Lavínia, você vai perder um pouco de cálcio e você tem que correr atrás disso na alimentação e depois, quando você já estiver liberada, voltar para a musculação, certo? Porque na medida que eu tenho mais músculo, eu tenho muito mais facilidade de absorver o cálcio e mandar cálcio pro osso. Olha que informação importante, porque geralmente as mulheres que não tiveram histórico com academia, com musculação, preferem outras atividades. Pilates, hidroginástica, caminhada, dança. Mas isso deve ser a reposição de massa. O ganho de massa magra é menor, né? A musculação é o exercício que mais favorece isso. O Pilates aumenta um pouco de massa magra. Mas a musculação, naturalmente orientada, dentro do seu padrão. Não vai ser assim, chegar na academia e nunca fez e começar a fazer Querer tudo. ficar igual a Graciane Barbosa. Não é isso que a gente tá falando aqui, né? Não é isso que a gente tá falando. Tá, então a gente entendeu aqui o cálculo energético, que não tem só relação com a idade, mas com a condição física também, né? Isso. Desirê estava falando uma coisa, mas a gente fica contando essas calorias, Érica? Como é isso aqui? Não, a gente não fica contando. Só para você ter ideia que teu padrão, que você pode comer um pouco mais, né? Essa questão do cálculo e do perfil fica pro profissional. Você não vai contar isso. Mas eu coloquei aqui para você ver a disparidade em função. Vocês têm uma idade maior, que é 60 anos, o exemplo que eu dei, mas é super ativa, pode comer um pouco mais. Enquanto uma pessoa que não faz atividade física, mesmo tendo 30 anos, vai ter que comer um pouco menos, senão vai engordar.
Então, vamos agora passar para justamente a alimentação. Vamos falar da mulher na menopausa. É período de muito calor, de mudanças hormonais. Isso. Período em que o metabolismo de novo se altera, né? E aí algumas condições a gente tem que avaliar em relação a nutriente, certo? Então vamos virar esse cubo. Aqui, ó. A gente vai atrás agora do 2. O que é que acontece na menopausa que todo mundo fala muito, que realmente é muito incômodo? Fogacho. O que é o fogacho? É aquele calor que vem em forma de onda, que ao mesmo tempo você tem muito calor e muito frio. E aí as mulheres reclamam que é muito incômodo. Então o que é que a gente vai pensar aqui, ó? Existe na nutrição funcional a folha de amora, a própria amora. Você pode fazer o chá. Aqui a gente encontra, Érica? Encontra. A gente encontra amora em pó. A gente encontra amora em folha, folha seca para chá, certo. E a gente encontra amora em cápsula. Que é a frutinha mesmo aqui. A frutinha mesmo. Tá. Então, existem trabalhos que fazem a correlação da folha de amora, da própria amora, na melhora do fogacho. Vitamina do complexo B, aí a gente tá falando, ó, B12. A gente encontra nas carnes, a gente encontra nos peixes, frutos do mar. Por que a gente precisa B12? O intestino, lá no climatério, lá na menopausa, ele começa também a mudar. E a gente produz complexo B no intestino. Com o climatério, essa produção fica baixa. E aí eu começo a ter problema de ter ter menos massa muscular, tá? E aí eu preciso repor e analisar como é que estão minhas fontes. Eu chamo a atenção porque muita mulher nessa fase, ela começa a dizer, eu tenho um abuso de carne vermelha, tirei carne vermelha pelo menos uma vez na semana. A gente precisa. Cuidado na proteína, ela não pode estar baixa. Vamos matar o do 3? Vamos agora para lá de falar de ácido fólico, feijões, lentilhas, levedo de cerveja, espinafre, soja. Isso, precisamos dele, porque ele também nessa fase, ele começa a estar baixo e eu vou ter problema de circulação, eu vou ter problema aqui no climatério, Fernanda, a gente tem um problema hormonal, os hormônios estão em baixa. Então, o ácido fólico me dá um pouco desse retorno. Que é o que a gente precisa durante a gestação da também, gestação né? também. Então, é só você ajustar como é que está a sua alimentação em relação a grão, não é? Existe muito preconceito em relação a feijão, muita gente que tira completamente o feijão da dieta. Que diz que feijão incha, que feijão não serve pra nada, que a quantidade de ferro do feijão é baixa. Isso é senso comum? Não, isso está errado, viu? Vamos analisar isso. É conhecimento senso comum, não é científico. Não é científico, isso. não. Então, aí, ó, a gente tem que pensar. Se não é feijão todo dia, você pode fazer uma lentilha, você pode pensar na soja, você pode fazer um espinafre. E se você acha que os grãos de feijão te dão mais gases, você faz um caldão. Toma um caldo de feijão que tem realmente ali grande Quantas vezes na semana, pelo menos? Pelo menos 3. Tá. Vamos agora falar de ômega, aqui, ó, virando o nosso cubo. O que é que a gente tem no ômega, Fernanda? De novo falando das sardinhas, das sementes e dos nozes, das castanhas. A gente tem no ômega o poder de fazer com que você se desinflame, minha gente. Para que você tenha a energia boa. Então, é fundamental que você inclua no seu padrão alimentar, no seu cardápio, esses alimentos. Essas sementes aqui, chia, linhaça, às vezes a gente pode colocar na fruta, que geralmente é assim que a gente utiliza, né? Pode. E tem aqui uma dica. Se você quiser, aqui a gente pode usar o ômega 3, usando a cimentinha seca e fazendo uma farofinha. E aqui a gente pode pensar na chia e na linhaça, você hidrata ela. Você pega uma colher de sopa, o dobro d'água e aí deixa de um dia para o outro, vai ter com a fruta, vai melhorar teu intestino. Tanto a semente de linhaça quanto a chia, tá? Uma coisa interessante aqui para a semente de linhaça e chia é que é como se elas imitassem o estrógeno, Fernanda. Nessa fase, o hormônio está baixo. É verdade. Tá? Então, um pouco de linhaça, um pouco de chia ao longo da semana é como se você estivesse fazendo uma reposição hormonal natural. Olha que legal, através da alimentação. Isso. Virando o nosso cubo aqui, nós vamos falar agora de cúrcuma, que é um temperinho, né? De romã, que a gente adora também, faz bem pra garganta, aquela coisa toda das vezes aéreas. Isso. E gergelim, semente de gergelim. 3 potentes antioxidantes. Vai proteger você, vai dar uma imunidade, colocar um up na tua imunidade, evitar que você tenha problemas de doenças, evitar que você gripe nessa fase. Você que é ativa, que é mulher ativa, que está no climatério, mas faz uma atividade física. Antes da atividade física, põe só uma colherzinha pequenininha de cúrcuma ou gergelim em cima de uma fruta, tá? E aí, vai-se embora para a atividade física que você vai ver que faz uma diferença. Gergelim a gente também atribui muitas massas
semente de gergelim, a pizza, coloca em cima, a pão. Não necessariamente. A Érica tá dando aqui um outro Cima de fruta, é uma semente. É uma semente. Pra gente fechar a nossa questão alimentação, vamos falar um pouquinho da terceira idade, Érica? O que é que a gente precisa na terceira idade? Veja que ali eu já comecei a chegar nos 60. Vamos de 65 para frente. A partir daí, a gente vai ter alguns problemas de digestório. Há uma tendência da mulher nessa fase, Fernanda, ter mais gases, né? Mais queixa. Então, é importante que você observe como é que estão suas vitaminas e minerais, caso haja necessidade de você suplementar. Observar o complexo B, de novo, o cálcio. Não deixar de tomar sol, pelo menos 10 minutos faz uma grande diferença, né? A vitamina E, que você pode pensar nos óleos, cuidado no cálcio, um suco verde é super interessante todo dia, tem cálcio no couve, ferro, potássio e zinco, tá? Então é interessante que você observe tudo isso e que você tenha essa condição de ajustar a tua alimentação, só com a alimentação faz uma diferença. E nisso aqui a gente tem um mix de uma vida saudável. Que é o que todo mundo quer. Que é o que todo mundo quer. Não é porque você tá ou na menopausa, ou na terceira idade, ou tá ali na vida adulta que você tem, não, deixa mais pra frente, vamos cuidar disso. Nada, é hoje, né? É agora. A gente constrói isso, né, Érica? Constrói. Desde aquele nosso primeiro quadro aqui, que foi desde de 2. Desde aí, Lavínia. Exatamente. Desde aquele cálculo que a gente faz aqui da gestação, a gente vai construindo esse envelhecimento saudável, que é o objetivo de todo mundo, né? Muito bom. A Érica Nóbrega está sempre nas redes sociais, atualizando. Ela até tá com um Pergunte a Érica lá, pedindo temas. O que é que você quer saber sobre nutrição? Vai lá no Instagram dela, deixa a pergunta sobre o tema que ela vai lá falar, né? Assim? Com certeza. @erica.nóbrega.16. Obrigada, minha linda. Beijo. Deus te abençoe. Tudo de bom. Tá? Muito bom. Ó, é o seguinte, a gente tá te ajudando aqui no Mulher Demais nessa construção de uma vida mais saudável. Agora é com você aí, com as suas escolhas pra hoje. Ó.